vamos convidar os nossos amigos aqui, o pastor Fábio Venâncio e o pastor Eliezer Domini, para que possamos juntos aqui trazer as perguntas que foram feitas, que não são poucas. Já vou logo avisando, viu? Mas fiquem muito à vontade os dois para estarem partilhando conosco o conhecimento, tá? Muito interessante que nós tivemos duas perguntas. A primeira que eu já vou estar trazendo aqui é uma pergunta muito similar, que vem questionando um pouquinho sobre a fala do pastor Fábio, quando ele mencionou sobre a questão da igreja, como a igreja pode ajudar, né? E aí eu tenho uma pergunta aqui que foi feita, que é: como a igreja deve atender as pessoas com atração pelo mesmo sexo no contexto de atuação deles nas atividades da igreja, né? Tem alguma área em que a igreja não deve permitir que ocorra essa atuação por pessoas homoafetivas? Essa foi uma pergunta, mas responde um pouquinho, porque tem uma experiência de alguém que vivenciou isso. Então, vamos lá. Ok. Então, se nós entendemos a diferença entre alguém que tem MS, tem a prática da MS, né, a gente vai saber entender e responder essa questão e incluir essa pessoa nas atividades que ela tiver que exercer na igreja, né? Lembrando aqui da história que o pastor Eliezer contou sobre o rapaz que queria dar estudos bíblicos, né? Eu sempre orientei isso na igreja também, entendeu? Independente da questão da MS, as pessoas têm o direito, né? Como você é membro da igreja, talvez você tenha o dever de compartilhar o evangelho, mas quando você não está na igreja, mesmo estando da igreja, você tem o direito de compartilhar daquilo que você encontrou com outras pessoas também, não é? Então, mas nas atividades da igreja, eu não vejo nenhuma dificuldade em as pessoas participarem, elas precisam ser envolvidas, precisam ser acolhidas, como a gente falou aqui na palestra, né? A gente não pode dizer essas palavras e, ao mesmo tempo, dizer, não, isso aqui não pode, aquilo ali não deve ser feito. Eu acho que as pessoas têm que ser incluídas, porque lembrando também que quem tem a MS, a pessoa não está definida por isso. Um membro da igreja, ele tem que estar definido por um dom que ele tem. Foi Deus que deu para ele. O ministério que Deus colocou dentro do nosso coração. Então, essa pessoa precisa ser incentivada a vivenciar isso, e não tem ambiente melhor do que isso, acolhedor, do que a igreja, para a pessoa aprender, desaprender, acertar, errar, é o ambiente da igreja. Esse ambiente precisa ser assim, né? Eu acho que tinham duas perguntas numa só ali. Não sei se você pode voltar lá a pergunta, Fabi. Sim, Eu acho que respondi só uma parte. Isso, se tem alguma área, né, que a igreja não deve permitir que ocorra essa atuação por pessoas homoafetivas. No caso, você está dizendo que não existe restrição, é isso? Não existe restrição para isso. Certo. Só que agora a gente tem uma experiência de alguém que vivenciou. A pessoa menciona assim, ó. Deixa eu só dar um detalhe aqui, porque quando a gente menciona a questão da mentoria, tá? A gente está falando de alguém que vai ser um amigo, uma pessoa próxima de alguém com MS. Então, alguém que tem MS não deveria ser um mentor de alguém que tem MS. Só essa ressalva nessa questão do que a pessoa poderia fazer ou não, entendeu? Ok. Tive diversos problemas dentro da igreja em relação à AMS e acabei me frustrando, me afastei por dias e não sabia como voltar, pois as pessoas, mesmo sem ter certezas, né, sobre a minha opção sexual, me deixaram de fora de trabalhos dentro da igreja e usavam de pregação para me atingir. Porém, consegui vencer e seguir minha vida, mas ainda não sei como levar esse assunto para dentro da igreja. Qual seria o seu conselho enquanto isso? Na verdade, é uma pergunta que tanto para o doutor pastor Fábio quanto para o pastor Eliezer. Então, vamos lá. A gente colocou aí na palestra, né, a forma como a gente pode começar a trabalhar os assuntos dentro da igreja, que não precisa exatamente começar pela MS, mas esse é um caso, né, específico. Então, eu acho importante, né, essa pessoa agora tem a referência do ministério, tem a referência do canal do pastor Eliezer, com as entrevistas dele, que é um material fantástico também. E ela pode abrir a mente dessas pessoas, esclarecer para essas pessoas que quem tem MS
não fez uma escolha, não marcou X no quadradinho, não fez vestibular, não acordou cedo para ir para a fila, não é? E todas essas questões envolvem dor emocional. Então, a igreja precisa entender essa necessidade desse indivíduo. Essa foi uma comunidade que não conseguiu ver com os olhos de Cristo, essa foi uma comunidade que não conseguiu entender o que era acolhimento, e aconteceu isso aí que aconteceu, né? Mas ele precisa retomar, sim, ele precisa entender. Vamos lembrar que todas as pessoas que têm MS são altamente sensíveis. Mas vamos imaginar que essa pessoa que está fazendo a pergunta, ela é uma pessoa paz, uma pessoa altamente sensível. A igreja precisa dessas pessoas. Porque a sensibilidade que existe nessas pessoas não existe em outras pessoas. E a igreja precisa que essa pessoa volte, converse, fale. Eu sei que muito provavelmente pode acontecer feridas novamente, mas a gente tem que pensar em outras pessoas que podem se aproximar desta comunidade específica aí, e a gente vai deixar que aconteça a mesma coisa? Então vamos abrir a mente dessas pessoas, vamos esclarecer e vamos tratar do assunto e vamos falar, vamos abrir a roda de conversa, vamos conversar com os líderes da igreja, vamos insistir, né? Perseverança. E conta com o ministério. Verdade, verdade. Pastor Eliezer, alguma complementação? Não, acho que é isso aí. O pastor ele foi bem assertivo na sua fala. É isso aí. O caminho é esse. É a gente entender que as pessoas elas precisam ser amadas, acolhidas, abraçadas, envolvidas no trabalho. E o Senhor X é um líder na igreja. O Senhor X é um líder na igreja. Né? Eu conheço assim, fora daquela... Porque a gente gravou com a câmera desfocada, né? Para ele não quis se identificar. Mas eu o conheço fora dali. Ele é um líder na igreja. Então... as pessoas elas precisam ser realmente acolhidas, abraçadas. Nós temos ali potenciais líderes, sabe, fantásticos. E pessoas que têm uma criatividade incrível para ajudar, para fazer. E Deus quer usar esses talentos, esses dons. Né? É isso. Muito obrigada. Só complementando mais um pouquinho aqui, porque falando sobre as pessoas que são altamente sensíveis, né, o pastor Eliezer falou do dom, da arte, né, são pessoas muito ligadas à arte, à beleza, à natureza, né? A música, quem sabe, e essa sensibilidade, né, que Deus colocou no ser humano e que por conta dessa sensibilidade também foi plantada uma outra semente ruim. Essas pessoas precisam ser usadas na igreja, precisam ser incluídas ali, porque a igreja, mais uma vez eu repetir, precisa dessas pessoas que são altamente sensíveis. Sim. E tem uma pergunta aqui que é referente a... São conhecidas diversas versões modernas da Bíblia, né? Há algum perigo real dessas versões apoiarem a prática da homossexualidade? Alguma militância gay tem esse poder de mudar textos da Bíblia, né? Para dar razão à prática da homossexualidade? Eu posso falar sobre isso? Pode, pastor. Pode. Veja, quando nós falamos da Bíblia, nós estamos falando de um texto que é milenar, e é um texto que foi passado por diversas revisões, e nós chamamos isso de crítica textual, ecdótica, é quando especialistas, eles pegam o texto hebraico. Eu tenho aqui em minha estante uma Bíblia hebraica, você vai abrir de trás para frente, porque o hebraico se lê de trás para frente, e aí você tem um texto, acho que não vai dar para enxergar direito, mas é um texto bem interessante. E você tem também a Bíblia em grego. Tá ali, eu não vou pegar tudo, não. Mas, enfim, você tem o Antigo Testamento sendo escrito em hebraico, trechos em aramaico, e o Novo Testamento no grego koiné. O que nós temos hoje, então, em português? Será que o que nós temos em português é confiável? Veja, a Bíblia tem mais de 5.000 manuscritos e cópias. Cópias de cópias de cópias. Qual que é o trabalho dos especialistas? O trabalho que os especialistas fizeram para que nós chegássemos a esse texto aqui na língua portuguesa foi a comparação entre todos esses manuscritos, verificando as variações textuais que existem
Um escreve grande, o outro escreve alto. Então, são palavras assim similares, mas mudam um pouquinho, só que não muda o sentido. Nós chamamos isso de uma variação textual ali. Existem muitas variações textuais, mas que não comprometem o sentido do texto. Então, os especialistas, eles pegam, né, os linguistas ali, eles vão fazer a análise de todos esses manuscritos, verificando onde tem algum tipo de interpolação ou algum tipo de variação textual, e depois de eles compararem os manuscritos mais antigos, compararem com versões que são mais confiáveis, outros textos menos confiáveis, eles chegaram a, então, trazer um texto, vamos dizer assim, mais coeso. Então, você tem a linguagem, a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista Atualizada, você tem várias versões que trazem basicamente o mesmo texto. Agora, algumas pessoas elas querem modernizar o texto. E aí você tem algumas leituras que são mais devocionais, eu diria que elas não são exegéticas, elas são mais devocionais, como, por exemplo, a Bíblia na linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia que vai trazer uma linguagem mais contemporânea, então você não vai encontrar na Bíblia a linguagem de hoje, tinha 30 côvados, côvados, e ele andou uma distância de um tiro de pedra, e tinha o peso de 3 batos, coisas assim, a quantidade de vinho, 3 batos, enfim. Vai estar numa linguagem correta, foi 30 metros, vai estar na nossa linguagem. Mas ela é ela acaba sendo mais interpretativa do que uma tradução mesmo. Ela acaba interpretando o texto e não traduzindo literalmente o texto. Eu também não vejo como uma linguagem ruim, a ponto de dizer assim, ela é comprometedora. Não, vai ter um verso ou outro que a gente precise, olha, está um pouquinho distante do que exegeticamente seria o ideal. Mas até estas versões, elas preservam o texto tal como ele está. Agora, eu já li em alguns artigos e já dei uma verificada que existe sim uma tendência em se refazer a Bíblia produzindo uma versão, não é uma tradução, uma versão que seja uma versão inclusiva. Então, nesta versão inclusiva, ou se retira, no caso aí seria uma mutilação mesmo de determinados textos, ou se traduziria de maneira diferente, dando uma interpretação para que aquele texto diga algo diferente do que ele realmente está propondo. Eu, falando a verdade, não tive acesso, não tenho acesso, não sei se já foi produzido. Me parece que aqui nos Estados Unidos havia essa ideia, não sei se já foi produzida também essa Bíblia, se ela já chegou ao Brasil, enfim, mas nas versões que nós temos, essas mais conhecidas, a Revista Corrigida, Atualizada, eu tenho aqui a versão transformadora, eu ganhei da editora Mundo Cristão, excelente para fazer o seu devocional, é um material rico, mas eu não vejo problemas nessa daqui nesse sentido. Talvez, se exista alguma outra, é algo novo que ainda eu não tive acesso, e eu não recomendaria justamente por não ser uma tradução, mas uma reinterpretação da Bíblia, o que realmente não é um texto traduzido do original, trazendo realmente o que a Bíblia está dizendo. Ok, muito Eu obrigada. acredito também, em relação a essa questão, que uma pessoa que tem uma agenda pró-gay, ela vai pegar um texto e ela vai conseguir transformar aquilo a partir da perspectiva dela. Infelizmente, isso vai acontecer como acontece com outros aspectos bíblicos também, com outros assuntos. A lei de Deus, a volta de Cristo, o estado dos mortos, enfim, outras doutrinas, né? Mas uma pessoa sincera, que abre o seu coração, que faz uma oração, que pede a informação do texto, ela vai receber do texto, né? Uma coisa interessante que muitas vezes as pessoas fazem, até na igreja muitas vezes, é dizer que o pecado da homossexualidade é abominável, porque em Levíticos diz isso. Só que a gente precisa cuidar com essa ênfase, por quê? Porque existem outros textos bíblicos que chamam outros pecados que talvez sejam muito comuns também na igreja, como, por exemplo, levantar falso testemunho de outras pessoas, criar contendas, que a Bíblia também, inclusive em Provérbios,
também denomina como abominável. Então, a gente precisa ter cuidado com essa questão também. Já que a gente citou a questão da Bíblia, né, e a versão, essa questão é importante. Sim, muito obrigada, pastor Fábio. Agora tem uma pergunta relativamente, voltou essa pergunta devido à pertinência, né? Tá. Como que podemos ser acolhedores no mundo onde tudo soa como homofobia quando se tem opiniões bíblicas sobre a prática da homossexualidade? Ou seja, todas as vezes que a gente falar alguma coisa, se for bíblico sobre a prática da homossexualidade, vai parecer que é homofobia. Como ser acolhedor nesse contexto? Eu sei que mesmo que a gente fale de uma forma, né, acolhedora, para quem está do outro lado, a pessoa nunca vai ouvir como acolhedor, porque ela está ouvindo muitos sons, né, muitas falas, muitas pessoas caracterizando as questões relacionadas à homofobia, e ela nem sabe exatamente o que seria a homofobia exatamente, não. Só tocar no assunto, para ela, já é homofobia. O pastor Eliazar sabe muito bem disso, porque ele foi atacado aí várias vezes, né? Em algumas mídias, porque ele tem o canal dele, provavelmente ele recebeu alguns comentários nesse sentido, né, dele ser homofóbico e tudo mais. Só porque ele tratou do assunto. Então, muitas... E diga-se de passagem, viu, Excelência? Diga-se de passagem, dando voz às... Não foi a minha fala, eu dei voz a pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, que deveriam ser acolhidos, mas, assim, o fato dessa pessoa, e aquilo que aquele meu amigo falou, olha, se você disser, olha, eu tenho uma atração, mas eu não quero vivenciar essa prática, então você é louco, então fica com eles lá. Então, assim... você já é considerado homofóbico simplesmente porque você não fala o que a pauta tem que dizer. A pauta teria que dizer assim, você tem que fazer, tá tudo certo, tá tudo bem. Se você disser assim, olha, a vontade de Deus é que é isso aqui para sua vida, Deus te ama, Deus te abraça, a igreja está aqui para te acolher, para te abraçar, para tudo isso não vale nada. Isso aí pode jogar no lixo, simplesmente porque eu estou dizendo que a prática em si não é algo que está de acordo com a palavra de Deus, pronto. Então isso aí já é homofobia. É verdade. Então isso fica caracterizado. Você pode embrulhar a palavra no pacote mais bonito que for, né? Mas independente disso, a pessoa tem uma agenda e ela quer empreender aquilo, ela vai conseguir o que ela quer muitas vezes, né? Dizer que você está sendo homofóbico, mas mesmo... Então, a gente precisa cuidar com a nossa linguagem, né? Não só com as nossas palavras, mas com a nossa linguagem também. Sabendo que mesmo cuidando com a nossa linguagem, quantas vezes o Ministério já disse que não faz cura gay, que não apoia cura gay, que não apoia terapia de reversão, e as pessoas continuam insistindo em dizer aquilo que a gente categoricamente não está dizendo, né? E principalmente nas palavras que vocês ouviram aqui agora. Mas, assim, a gente precisa respeitar a opinião deles. Eles só precisam entender que a gente também tem que ser respeitado na nossa opinião, né, pastor? Exatamente. Excelência, eu digo uma coisa para você. O que me deixa feliz, não é o lance assim de ser atacado por coisas que eu sei que eu não sou e por falas que eu sei que eu não falei, por insinuações que eu sei que eu não fiz, mas eu fico feliz porque há um público que nos ouve e que se sentem, essas pessoas se sentem representadas. Há um público que se sente representado pela nossa fala. É o público que quer lutar e vencer. É o público que sabe que tem a atração pelo mesmo sexo. É o público que sabe que vive com isso, que convive com isso diariamente. Mas é aquele público que diz assim, ok, eu já entendi que eu tenho, mas eu quero viver a santidade. Eu não quero vivenciar a prática. Tem alguém aí para me representar? Tem. E aí eu me sinto feliz por representar estas pessoas, por acolher estas pessoas, por abraçar estas pessoas. Quando ninguém abraça, nós estamos aqui. Então, se isso é homofobia, abraçar pessoas que têm atração pelo mesmo sexo e querem lutar e serem vitoriosas em Jesus Cristo, ok, se alguém considera isso homofobia, que considere, nós continuaremos abraçando, acolhendo e amando essas pessoas.
Aí a gente está numa crise aqui do conceito do que é homofobia, né? Pois é. Para algumas pessoas é completamente diferente daquilo que a gente pensa, né? Acolhimento. Verdade. Necessário, então, ter noção clara do que é definição, né? Isso é importante, da palavra. Agora, tem uma experiência compartilhada e, ao mesmo tempo, um pedido de orientação. Eu sei que é possível lutar e vencer a prática homossexual, pois hoje eu tenho uma visão diferente sobre o sentimento e também já consegui me envolver com o sexo oposto, mas convivo com a pessoa pela qual eu me envolvi, pois ela é da igreja. E aí vem a pergunta, né? Queria saber de vocês como posso vencer a atração, sendo que ela está no mesmo trabalho que eu, nos mesmos trabalhos. Inclusive, essa pessoa menciona que ela já apresentou o ministério para essa pessoa, né? Mas a pessoa não continuou. E ela pergunta, como eu devo ajudar essa pessoa a vencer isso, assim como eu venci, né? E aí? O primeiro é necessário dizer que nem todo mundo vai conseguir desenvolver a atração pelo sexo oposto, como já foi falado aqui. Eu fico feliz e entendo que a experiência desta pessoa que disse que já conseguiu vencer, inclusive ter manter um relacionamento com a pessoa do sexo oposto, é fantástico, é interessante, mas essa não é a realidade de todos, a MS. Não é a realidade de todo mundo. O que você pode fazer, eu acredito que a oração é um poder, é algo que você tem à sua disposição que vence qualquer tipo de batalha, e a gente não pode menosprezar o poder que existe na oração, então orar por esta pessoa. Mas eu acredito que o que você tem feito, ou já fez, foi fantástico, que foi apresentar o Amizades Verdadeiras, nesse projeto Amizades Verdadeiras. Se a pessoa não deu continuidade, você pode continuar orando por ela. Às vezes a insistência demais pode acabar prejudicando um pouquinho o processo, mas eu diria que se ela te dá abertura, te dá a oportunidade para falar, não acredito que exista algo mais poderoso, além da oração, do que a sua própria experiência, o seu próprio testemunho. Por que muita gente entrou em contato comigo depois da entrevista com o Senhor X? Porque muita gente se identificou. E teve gente que disse assim, pastor, eu não sabia que era possível. Mas quando eu olhei, eu disse, se ele consegue, eu também consigo. Inclusive, pessoas heterossexuais chegaram para mim para dizer assim, pastor, eu estou envergonhado de mim. Por quê? Porque eu olhei para a experiência dele e disse, como que ele luta e vence e eu não posso vencer eu não posso deixar de dormir com a minha namorada? Pois, pastor, a partir de hoje eu estou lutando e estou vencendo. Então, eu não acredito que haja um poder maior do que o próprio testemunho. Como você mesmo colocou na pergunta, você disse que você já conseguiu vencer, eu acho que a sua experiência, o seu testemunho devem contar. Tem alguma coisa a falar, pastor Flávio? É um processo, né? Eu quero usar a palavra que você usou aí, dizendo que é um processo, né? Cada um tem um tempo diferente para essa ferida de gênero, né? Então, ele já está fazendo, né, algo muito importante, muito especial nesse sentido, recebendo orientação do Ministério, e eu coloquei lá essa questão na palestra, né? As amizades, o ambiente da amizade, né, das amizades verdadeiras na igreja, é importante por conta disso, né? Isso vai sumindo aos poucos, né? Isso só não pode se transformar numa ansiedade, né? Porque aí pode ser que surjam os gatilhos para uma interação, e aí não vai ser legal, né? Então, deixar na mão de Deus e saber que você está fazendo aquilo que é certo fazer e que em algum momento isso vai desaparecendo, né? Mas a dúvida que talvez possa surgir é se caberia, de repente, até um distanciamento, eu digo, já que a pessoa menciona que está convivendo no mesmo ambiente e vê a pessoa frequentemente, embora a pessoa que está mencionando a experiência, ela já se relacionou com o sexo oposto, ela se sente bem agora, mas ela se preocupa com duas coisas: como lidar por estar convivendo com a pessoa e, ao mesmo tempo, como auxiliar essa pessoa. Será que, nesse caso, não caberia, uma sugestão, né? Claro, uma dúvida, a pessoa, de repente, um passo para trás, recuar, de repente, ficar um pouco mais distanciada e deixar que a pessoa faça o seu caminho no sentido de dela ter essa experiência por si só? O que vocês acham? Eu acredito que sim, ela pode fazer isso.
eu não aconselharia exatamente a um passo, são passos, né, que a pessoa vai dando. Tem um passo extremo, né? Mas se ele consegue dando passos ali dentro daquele ambiente, é importante. Por exemplo, quando a gente está em aconselhamento com algumas pessoas, eu tenho aqui no meu Zap ainda uma foto da pessoa, eu tenho aqui o contato, eu não falo com a pessoa, não procuro a pessoa, mas eu tenho aqui no meu Zap o contato da pessoa. Então, são passos que a gente orienta a pessoa a ir dando para se distanciar fisicamente, e às vezes é importante, dessa pessoa. Então, tem o contato, tira o contato, tem a foto, tira a foto, você não está vendo, você não está falando, mas num momento desafiador para a pessoa, é o contato que a pessoa vai procurar, é a foto da pessoa que a pessoa vai querer ver, né? Então, cada um tem que fazer uma avaliação de como está essa situação, né? E ir dando passos nesse sentido, né? E realmente pode ser que recuar um pouco mais, se tem um pouco mais de função, tem um pouco menos de função, e esperar realmente esse processo aí, né? Essa é uma questão assim, muito, muito particular de cada situação para a gente fazer essa avaliação, mas pode ser importante esse passo, que não é um passo tão extremo, né? Mas se afastar um pouco mais das atividades da igreja, né? Eu estou aqui falando isso, mas eu estou até preocupado, dizer assim, se afastar das atividades da igreja, né? Mas a pessoa tem que avaliar a situação dela ali realmente. E tem também uma preocupação que muitas das vezes acontece, da pessoa querer salvar a outra, salvar no bom sentido, né? Uhum. Tipo, eu quero. E aí a gente, às vezes, percebe que cada um tem seu momento, seu tempo, né? E talvez seja interessante refletir sobre isso também. Isso. Até porque, por exemplo, se uma pessoa se relacionou já com o sexo oposto, pode ser que aquela pessoa que ele se relacionou não sabe dessa situação e também fica naquele constrangimento no sentido de como que eu vou lidar com a pessoa do meu passado estando com uma pessoa agora, né? Tem todos uns contextos que realmente, cada caso é um caso, mas é bom refletir em tudo isso que vocês mencionaram aí, com certeza. Isso. Pode ser que quando ele diga para a pessoa, né, não sei se é ele ou se é ela, diga para a pessoa do sexo oposto que está se relacionando sobre essa questão, que a pessoa aceite conviver no mesmo ambiente, mas assim, eu acredito que uma grande maioria não vai aceitar viver no mesmo ambiente, né? Vai querer uma mudança aí de ambiente, nós vamos para outra igreja, a gente pode desenvolver os nossos dons, os nossos talentos em um outro ambiente, né? Da mesma denominação ali, que não seja exatamente o ambiente em que a pessoa está. E a gente, inclusive, em aconselhamentos, né, no ministério, a gente orienta nós que somos homens, né, orientamos os homens, as mulheres orientam as mulheres, quando está, né, no processo de namoro, no processo de conhecimento do sexo oposto, em algum momento específico, abrir o jogo e falar realmente o que acontece e tomar aquela pessoa para o seu time, né, e somar essa questão. Então, é uma escolha também que a pessoa vai fazer, né? Verdade. Eu até diria, Excelência, mais uma vez, que a questão a gente fala da atração pelo mesmo sexo, mas isso também é válido até para a questão da heterossexualidade. Eu conheço casais, por exemplo, que tiveram experiências desafiadoras dentro do casamento em questão de adultério. E o conselho que a gente dá é justamente esse: olha, o casal, procura uma outra igreja que está distante da pessoa com quem aconteceu a situação, para que feridas sejam, né, cicatrizadas, enfim. E eu acho interessante uma coisa que é válido ressaltar. Eu gosto muito da psicologia, apesar de não ser psicólogo. Eu me lembro quando a gente estudava sobre behaviorismo, e eu lembro que na aula a professora de psicologia ela falou sobre... Porque quando a gente faz teologia também tem psicologia pastoral e psicologia mesmo, e ela falava sobre uma questão de comportamento, estímulo-resposta. Quando você, para tentar exemplificar, você toca um sininho e bota uma comida para o cachorro. Aí você toca o sininho e bota a comida pro cachorro. Toca o sininho e bota a comida pro cachorro. E você faz isso durante uma semana. Tocou o sininho e bota a comida pro cachorro. Um dia você toca o sininho, mas você não bota a comida pro cachorro. O que vai acontecer? Ele vem correndo porque ele já sabe que toca o sininho, tem comida. Se toca o sininho, tem a comida. Então é o comportamento estímulo-resposta. Você dá um estímulo e você tem aquela resposta. E durante um tempo a psicologia achou que, assim, essa vertente imaginava assim:
pô, dá certo. Então eu dou o estímulo que eu vou ter aquela resposta. Só que descobriu-se que o ser humano não é como um cachorro. Você dá o mesmo estímulo e obtém respostas diferentes de pessoas diferentes, porque cada um traz uma carga de emocional diferente. Então, o que está sendo dito aqui pelo pastor Fábio e a nossa amiga que está também nos entrevistando, a Fabiana, é que as coisas que estão sendo ditas aqui são baseadas em histórias que eles já vivenciaram, em experiências dentro do projeto Amizades Verdadeiras. Isso não quer dizer que é um padrão e que todo mundo vai ser assim. Se você fizer assim, tem que ser assim, assim, assim. Esses aconselhamentos, eles são dados com base no geral, com base na maioria dos casos em que já foi exposto este tipo de situação, se resolveu desta maneira. Não quer dizer que se você tem que dar um passo para trás e vai resolver, ou não, você não tem que dar um passo para trás, são propostas que, com base na experiência que eles já tiveram, eles aconselham. Mas possa ser, como disse a Fabiana, cada caso é um caso que a sua situação se resolva de uma maneira diferente, inclusive diferente de tudo aquilo que a gente já falou aqui. E seria importante, se você que passou por uma situação assim e conseguiu resolver de uma determinada maneira, passe a sua experiência para a gente. Quem sabe possa até comentar num próximo evento deste, sabe? E dizer, olha, vivenciamos essa experiência e você pode vencer também dessa forma, você pode fazer também. A gente está aberto a crescer juntos, né? Sim. Exato. Muito obrigada. Nós temos aqui um caso de uma mãe que tem uma adolescente, né? E essa adolescente, ela confidenciou que está namorando uma menina da escola, que deve ter 17 para 18 anos. E essa mãe, então, resolveu convidar essa menina para conhecê-la na casa dela, né? Durante a conversa, ela perguntou qual era a religião, e a menina informou que era adventista afastada, porque sofreu preconceito dos membros da igreja. Tanto ela como os pais saíram da igreja, né? E ela falou das preocupações, essa mãe, né, falou das preocupações, porque ela quer estar no céu quando Jesus voltar, que Deus ama elas, né, que são pecadoras e abomina o pecado. E essa mãe expressa que está perdida, porque ela não sabe como agir. Tudo isso é novidade, né, porque a filha já se mutilou alguns anos atrás. E antes dela falar que estava com essa menina, ela chorou, já achando que a mãe não ia aceitar, pediu para Deus tirar a vida dela, né? E essa mãe está pedindo um socorro aí, através da fala, de repente, de aconselhamento de vocês. Ela tem buscado muito a Deus, mas se reconhece fraca, né? E tem momentos que ela fica sem chão. E aí? O que vocês teriam brevemente para falar para essa mãe? Para você ver como que é a dor, né, emocional, tanto de um adolescente, quanto de um jovem, de uma pessoa mais adulta, e a dor também emocional dos pais. Foi exatamente isso que eu disse quando eu abordei a questão dos pais. Quando os pais descobrem, eles se sentem perdidos, né? A gente precisa, inclusive, louvar essa mãe, no sentido de dizer para ela que ela teve uma abordagem correta, né, coerente. Ela conversou, chamou para conversar, chamou para conhecer. Geralmente isso não acontece porque os pais se sentem muito culpados e é toda essa culpa que vem puxando as outras questões, deixam os pais confusos, deixam os pais vulneráveis e realmente isso aí é uma questão importante e a mãe realmente conversou bem com a filha, né? Mas só isso não resolve a questão. Eles precisam de uma igreja acolhedora. Eles precisam de apoio, não só um do outro. É claro que os pais vão apoiar os filhos. Quando eu digo apoiar, é apoiar com todo esse sofrimento, com essa dor, com o bullying que acontece, independente da pessoa estar vivendo ou não com uma outra. Ela pode estar em sofrimento, achando que está preenchendo um vazio, mas pode não estar preenchendo esse vazio, né? E está sofrendo ali, mesmo assim, né? Então, a filha vai fazer o pai e a mãe entender a questão, os pais também vão fazer os filhos entenderem a questão, mas eles também precisam de outros apoios, né? Aí a igreja é um apoio, o restante da família também pode ser um apoio. O ministério está aqui para dar apoio a esses pais e fazê-los entender
como lidar melhor com essa situação. Ok. E tem uma pergunta aqui, né? É assim: se o rapaz foi até o seu líder da comunidade religiosa e pediu ajuda, né, por estar se sentindo atraído por um seu amigo de classe de estudos bíblicos. E aí ele ouviu do líder que deveria buscar uma mulher, né, para poder se relacionar e eliminar seus sentimentos, né? O que poderia ser feito de forma assertiva, porque o rapaz sentiu-se desamparado? Qualquer um se sentiria desamparado, né, pastor Um Eleazar? conselho desse, né, rapaz? Que maluquice, rapaz. Como é que... Inclusive, salientando que o ministério trabalha em aconselhamento, lidando com essas questões, não é buscar que a pessoa desenvolva a sua heterossexualidade, mas a sua santidade diante de Deus. Não é? Então, se eu quero que a pessoa desenvolva a sua sexualidade plena, a sua heterossexualidade, é esse o conselho que eu vou dar para a pessoa, né? Mas se eu quero acolher, eu quero sanar a necessidade emocional da pessoa, lembrando que nem sempre as pessoas buscam as outras por conta do sexo, procuram por conta do toque, da aceitação. Eu coloquei isso aí, né, na palestra. Então, realmente as pessoas vão se sentir perdidas. Travou um pouquinho, mas a gente deu para entender, né? As pessoas realmente vão se sentir perdidas. Isso. Obrigada, deu um delayzinho aí. Que falhou aqui para mim um pouquinho isso. Sem problemas. Mas ficou bem compreensível, a gente agradece pela sua explicação, né? Realmente precisamos mudar a nossa maneira de pensar, agir, principalmente, né? Isso faz toda a diferença. Agora, o pastor Eleazar ia falar. Pode falar. Vai um conselho. Gente, olha, nunca, quando alguém te procurar, você que é líder de igreja, quando um jovem te procurar, dizendo, olha, eu tenho sentido uma atração por uma pessoa do mesmo sexo, nunca a solução vai ser essa. Vai lá e fica com a menina que você vai... Esse não é o caminho. Se a pessoa ela chega para você para dizer que ela está sentindo atração pelo mesmo sexo, a primeira coisa que você precisa fazer é abraçar, acolher e orar com ele ou com ela. Posso orar com você? E aí você pode falar para conscientizar esse jovem, essa jovem, dizer, olha, aquilo que você, e o que eu já falei, não é? Aquilo que você sente não determina aquilo que você é. Aquilo que você deseja não determinará as suas práticas. Você vive pela fé, pela palavra, não por aquilo que você deseja. E depois de você trazer esses aconselhamentos corretos, coerentes, e não mandar ele experimentar algo diferente com uma menina, por exemplo, depois que você der esses conselhos, encaminhe para aquele que pode realmente dar um passo a mais que você talvez não consiga. E eu indico veementemente, e eu tenho feito isso, inclusive, algumas pessoas pensam assim, o pastor Eleazar não tem essa experiência neste tema, apesar de estar palestrando aqui junto com... Eu me considero um grãozinho neste universo que eu conheci, que é o Amizades Verdadeiras. Um projeto que já existe há muito mais tempo do que eu tenho de canal, um projeto que existe há muito mais tempo, que tem realmente ajudado pessoas. Então, o que eu faço? Dentro daquilo que eu consigo, dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que eu aprendi, eu aconselho. Mas foge às minhas capacidades, eu encaminho para quem pode. Eu encaminho para o projeto Amizades Verdadeiras. E você... mas eu não moro em São Paulo. E quem disse que o Amizades Verdadeiras está limitado a São Paulo? Você pode fazer contato pela internet, você pode fazer contato, tem um WhatsApp próprio do Amizades Verdadeiras, e aí você que é pai, você que é líder de igreja, pode entrar em contato, pode encaminhar esta pessoa, e tem palestras que são virtuais, tem encontros que são... Então, assim, eu encaminho para quem pode, mas nunca faça isso, nunca ache assim, vou resolver o problema. Vai lá e fica com uma menina. Isso não ajuda, não resolve, na realidade, a problemática, tá bom? Sim, obrigada. Agora, como que a igreja deve agir quando um rapaz que é trans, né, nasceu menina
e se sente como menino, quer se batizar na igreja. Como proceder na questão do acolhimento, sabendo, né, o que a Bíblia diz sobre como Deus planejou ter nascido homem ou mulher. E aí? Vai lá, pastor Fábio. Pastor Eliazar mencionou, inclusive, um exemplo, né, de uma pessoa que o senhor entrevistou, né, pastor? Sim. Que passou por transformações. Existem transformações, e a maior transformação que o Espírito Santo quer fazer é por dentro, que ninguém faz. É só ele que faz essa transformação, né? Então, o pastor Eliazar poderia, de repente, só repetir novamente o que foi da história lá do menino que foi transformado, que passou por essa transformação, né? Eu tenho até imagens aqui. O Robert Diego foi uma pessoa que eu entrevistei. Eu vou ver se eu consigo, talvez, até aqui compartilhar. Não sei se será possível, mas eu vou tentar compartilhar com vocês aqui a imagem do Robert, porque o Robert, ele deixa eu voltar aqui, já estava até na parte principal, onde está aí, já você pode, isso, eu vou colocar aqui na tela, então, isso aí era o Robert ainda pequeno, isso ele, quando se transformou numa jovem. Esse aqui do lado direito é o Robert. Realmente as feições são bem femininas. Sim. Ele disse que era difícil que as pessoas assim o enxergassem como trans, porque ele realmente parecia muito com uma jovem, com uma moça. Essa foto eu cortei, era bem assim, bem provocante mesmo. E ele fez a cirurgia da retirada dos seios, a prótese, não é? Esse aqui é o Robert hoje, à frente aí. Olha só, esse é o Robert, palestrando e falando sobre a sua experiência com Deus. Então, a pessoa diz assim, mas eu... Está aí. Então, é possível sim, você, eu vivi como transexual. Quando Cristo ele transforma você, ele te pega e te vira ao avesso. Eu não estou falando aqui, gente, de uma pessoa. Eu não estou falando de uma pessoa que apenas, se vestia de mulher. Eu estou falando de um jovem que fez uma cirurgia de mudança de sexo. Tá? Então, se o Espírito Santo, se Jesus Cristo consegue transformar neste nível aqui e trazer, resgatar e dizer, você é meu. Então, eu acho que não tem, contra fatos como estes, não existem argumentos que possam falar contrário. Você decidiu entregar-se a Jesus por completo, está aí. É assim que acontece. É isso. Sem palavras, né? Sem comentários. Bom, pastor Fábio, só pode discorrer um pouquinho melhor sobre a questão da mentoria? Se podem ser casais, ou seria melhor se fosse um mentor para o sexo masculino e uma mentora para o sexo feminino? E também explicar um pouquinho melhor quando fala-se da questão de quem é homoafetivo, né? Ela pode, se ela for bem resolvida sexualmente, segundo a fala da pessoa que pergunta, se ela pode ser mentora, né? E aí? A pessoa que tem MS, né? Se ela pode ser mentora. Isso, Então, são duas questões, né? Sim. São duas questões, ok. Se pode ser só homem, se pode ser o casal e se pode ser a pessoa com MS, né? Então, o que acontece é o seguinte, no nosso curso de liderança, né, que a gente coloca aí no Ministério, a gente forma líderes, conselheiros e mentores. O que é um conselheiro? Uma pessoa que vai dar conselhos. Pode ser um homem que dá conselhos para as mulheres, pode ser um homem que dá conselho para os homens, né? Em termos gerais, independente se tem MS ou não.
O curso, ele também forma um líder do ministério na igreja. Você pode ser um líder do Ministério Amizades Verdadeiras na sua igreja. Você vai liderar uma equipe de mentores, você vai liderar uma equipe de conselheiros, você vai colocar o ministério em alta aí na sua igreja para falar sobre as emoções, para falar sobre sexualidade, não só sobre a AMS. E o curso, ele também vai formar um mentor, porque ele vai dar base para a pessoa trabalhar com alguém que tem a AMS. Então, a princípio, é interessante que seja uma pessoa do mesmo sexo, um mentor do mesmo sexo, porque uma coisa que a gente viu, inclusive nas palestras de ontem também, é o vazio de gênero. Então, para ele preencher esse vazio de gênero, ele precisa voltar ao convívio do seu gênero. Tá? Então, esse é um ponto importante, por isso que eu enfatizo a questão de ser homem, com a sua sexualidade resolvida, bem administrada, ser casado e a esposa saber o que ele está fazendo de aconselhamento, de mentoria com aquele jovem. Mas o Ministério Amizades Verdadeiras, ele também tem um projeto que se chama Casais Acolhedores, porque aquele jovem, aquele menino, aquela menina também precisa desse modelo. O que faltou na vida dessas pessoas foram alguns modelos. Então, vai sanar o modelo, por exemplo, o menino vai ser sanado com o modelo do homem, mas o menino precisa ser sanado também com o modelo do casal. É importante isso para ele também. Ele, de repente, ele pode não ter uma heterossexualidade desenvolvida, nem a caminho, mas ele pode muito querer um dia ter uma família e ter a sua esposa. Então, ele tem em quem se espelhar. Entendeu? Então, é importante que seja o homem cuidando do homem, a mulher cuidando da mulher, por causa da ferida de gênero. Mas pode sim o casal ser um mentor, uma pessoa que está mais próxima. Quando a gente fala do mentor, não é uma pessoa que vai dirigir a vida da outra, tá? Porque existe muito dessa mentoria por aí. Não é dessa mentoria que a gente está falando. A gente está falando de uma mentoria que vai afastar as pedras do caminho, aplanar as pedras do caminho para que aquela pessoa possa seguir o seu caminho. Agora, em relação à questão da MS, é muito importante que a pessoa esteja muito seguro de aconselhar alguém com a MS. Ela pode fazer isso, por exemplo, próxima à pessoa ou online, não é? Existem no Ministério algumas pessoas que são conselheiros e que trabalham com pessoas do mesmo sexo que têm a MS. O nosso conselho é trabalhar mais a nível de conselheiro do que de mentor, de estar muito próximo da pessoa. Mas é aquilo que a gente já falou e já respondeu em outras perguntas. É a pessoa que vai saber se ela realmente está apta a se aproximar de alguém que ela sabe que também tem MS. E que qualquer coisa que ela falar, qualquer movimento que ela fizer, pode ser que chame a atenção da outra pessoa. Isso não significa que um mentor, com a sua sexualidade bem desenvolvida, fazendo uma mentoria com alguém com MS, a pessoa com a MS não vai se sentir atraído pelo outro ou pelo conselheiro. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, com um líder da igreja, com uma pessoa que faz terapia com psicólogo, entendeu? Isso é um ponto que tanto o conselheiro quanto o mentor precisam ter em mente para que eles possam saber administrar da melhor forma na hora. Inclusive, a doutora Débora, ontem na sua palestra, e respondendo às suas perguntas, ela falou bastante sobre isso aí. Sim. Inclusive, tem uma dúvida sobre quando a pessoa, o filho que tem a MS, um jovem adulto, ele não está mais na igreja. Como podem ser introduzidos esses mentores na vida, do cotidiano desse jovem que está afastado? Existe alguma sugestão, alguma dica?
Eu acredito que sim. O Ministério da Igreja Adventista, ele trabalha com as pessoas que estão afastadas também. Então, esse pai, essa mãe, precisa sinalizar para a igreja, lembrar que o filho está afastado, né? Que precisa de aproximação, precisa de amizade. Aqui na nossa igreja, por exemplo, na minha igreja sede aqui do meu distrito, a gente tem outras atividades sociais. Por exemplo, no domingo à tarde, tem vôlei na igreja. Tá? A gente tem uma área aberta e a gente joga vôlei ali na igreja. Existem pessoas que vão ali, que têm a MS e só vão na igreja neste momento. Mas que bom que elas vão lá. Entendeu? Que bom que elas vão lá. Que bom que elas se envolvem com as outras pessoas. E nós estamos felizes com isso, né? Nós estamos felizes porque a gente consegue agregar as pessoas. Às vezes as pessoas não conseguem estar na igreja, mas estão em convívio com as pessoas da igreja, de qualquer forma, mesmo que seja praticando um esporte, num momento social ali com a igreja. Então, tem outras atividades que a gente pode desenvolver aí na igreja para atrair essas pessoas, para envolver elas em outros momentos que não seja só o momento litúrgico, mas o momento social da igreja também. Que bom, né? Olha quantas opções, né? E quanta variedade aí a gente pode pensar. Agora, pastor Eliazar, essa comparação que na sua fala o senhor fez, né, do autocontrole e do adultério é interessante, já que o hétero faz sexo com seu cônjuge, porém, na verdade, quem tem AMS não vai poder ter sexo, segundo a pessoa mencionou. O que falar sobre essa comparação neste aspecto? Além do autocontrole, manter o celibato. Conheço pessoas com atração pelo mesmo sexo que não praticam, mas vivem em depressão e tomam remédios muito fortes. E aí? Ok. Alguém pode considerar essa uma comparação injusta, e de fato a gente pode entender até certo ponto como algo injusto, quando alguém até me comentou isso uma vez, disse assim: é muito fácil para você falar que é possível lutar e vencer a questão da heterossexualidade na sua fidelidade com sua esposa, mas você volta para casa, ela está lá e você vai ficar com ela. E no meu caso, se eu vou vencer, eu vou voltar para casa e vou ficar sozinho. Mas nós podemos citar vários heterossexuais que voltaram para casa e ficaram sozinhos na Bíblia. Eu posso citar Paulo, por exemplo. Paulo não era homossexual, Paulo não tinha AMS, Paulo não tinha atração. Inclusive, Paulo, ao que tudo indica, foi um homem casado. Por que eu sei? Porque ele diz: eu fui fariseu de fariseu. E se ele foi fariseu, ele tinha que ser casado, porque era proibido a uma pessoa tornar-se fariseu sem ser casado. Isso aí é história, se você estudar o farisaísmo na época de Cristo, você vai descobrir que para ser fariseu tinha que ser casado, era uma regra. Paulo foi casado. E ele chega até a mencionar isso também em suas cartas. Mas Paulo, pelo que parece, a Bíblia não deixa claro, a esposa o abandonou. Acho que talvez pelo fato dele ter, alguns estudiosos acham que pelo fato dele ter aceitado o ministério de Jesus Cristo fez com que a esposa largasse dele. O fato é que ele viveu a sua heterossexualidade e ele disse: olha, eu gostaria que vocês casassem. É legal que você se case. Mas se você não casar e quiser ser como eu também e viver para Cristo, é ótimo também você viver para Jesus e viver como eu. Paulo era heterossexual. Eu posso citar, não no contexto geral da sua vida, porque ele chegou a casar-se futuramente, mas eu posso citar, por exemplo, José no Egito, que a Bíblia fala tinha 17 anos quando ele foi para o Egito. Quando ele estava na casa de Potifar, muito provavelmente ele já estava ali com uns 18, talvez 20 anos, e a mulher de Potifar colocou os olhos em José. Eu estou falando de um jovem, não estou falando de um senhor de idade, já mais tranquilo. Eu estou falando de um rapaz com os hormônios à flor da pele, sendo tentado por uma mulher que era extremamente linda. Por que eu sei disso? Porque ela era mulher de Potifar. E Potifar era o comandante da guarda do faraó. E o comandante, um homem com um status, né, com um nível tão elevado, não ia casar com qualquer pessoa. Então eu estou ali numa situação onde você tem um jovem com hormônios à flor da pele,
Escravo poderia muito bem dizer assim, a patroa mandou, né? Eu tenho que obedecer aqui, eu vou desobedecer a ordem da patroa? Não, ele desobedeceu. Ele desobedeceu. E ele viveu a sua heterossexualidade ali no Egito, sozinho. E eu quero que você entenda, eu quero, se me permite, não sei se o tempo ainda, mas eu quero que você saiba quanto tempo José passou nessa condição. José foi para o Egito com 17 anos. 17 anos, tá? E ele vivenciou essa experiência com a mulher de Potifar, como eu disse, ali por volta aí, talvez 17, 18, não sei quanto tempo, desde que ele chegou no Egito até ele vivenciar essa experiência, mas ele vivenciou, a Bíblia fala que José tinha 17 quando ele saiu de casa, e ele vivenciou isso aí talvez com uns 20 anos, depois ele foi preso, e tudo aí José manteve-se, vamos dizer assim, no celibato. Depois José interpreta o sonho do faraó, e aí ele vem a ser considerado como o governador do Egito, e aí a Bíblia fala, deixa eu ler aqui para vocês, José tinha 30 anos de... Aqui, deixa eu ver aqui. Capítulo 40 e... Aqui, capítulo 41. E aí vai falar que José tinha 30 anos de idade no capítulo 41, verso 46. José era da idade de 30 anos de idade quando esteve diante da face do faraó, rei do Egito. Então, ele chegou com 17. Dos 17 até os 30. Dá o quê? 13 anos? Vivendo a sua heterossexualidade dentro de um celibato. José vai casar depois que ele se torna governador, e aí entra em cena uma jovem por nome Azenate, e ele se casa com ela. Mas até então, ele manteve-se firme, fiel e celibatário ali. Mesmo com a mulher linda lá arranhando suas costas, grudando nele, tentando pegar ele de todo jeito, mandou todo mundo para fora da casa e disse, hoje o José não me escapa. A Bíblia diz que ela importunava José todos os dias. E se você olhar lá nos hieróglifos do Egito, você vai perceber que o homem, ele não tinha nada na parte de cima, o escravo, ele ficava só com uma sainha. O coitado de José era com aqueles músculos expostos, imagina, um jovem lá de 20 anos, carregando peso todo dia como escravo, fazendo, né, de certa forma, uma espécie de exercício. Tá lá José todo em forma, e a mulher lá zunhando José e querendo José e pegando José o tempo todo, venha, deite comigo. E a mulher era direta, deita-te comigo. Ela não fazia nem um arrudeio, como diz lá no Nordeste. Ela ia direto e deita comigo, e José não, minha senhora, e saía daqui. Aí a Bíblia fala que um dia ela botou todo mundo embora. José comandava os escravos da casa. José chega em casa, não tem ninguém, cadê o pessoal para cuidar dos animais? Quem vai limpar aqui? A mulher aparece, hoje não tem ninguém não, hoje é eu e você não escapa. E José escapa sim. Ele sai correndo. A Bíblia faz questão de mencionar que ele não saiu andando, não saiu tranquilo, não, porque ele sabia que era tentação mesmo. Ele saiu, foi correndo, largou até a roupa lá, coitado. Então, José ficou até os 30, sozinho. Paulo teve uma experiência como casado e depois ficou sozinho. Então, eu tenho exemplos bíblicos e, ao que tudo indica, Daniel também, possivelmente, foi eunuco na terra ali da Babilônia. Eu ia falar Daniel também, né? Exato. Daniel foi eunuco, muito provavelmente, há fortes indícios de que ele tenha sido eunuco a sua vida inteira. E isso não fez com que ele vivenciasse, então já que eu sou eunuco, vou virar homossexual, vou viver uma prática homossexual. Ô José, já que eu estou aqui, Deus me abandonou, vou ficar com essa mulher aqui mesmo, que eu não estou aguentando. Paulo, já que a minha mulher me abandonou. Não, são homens de Deus. E aqui a gente percebe que, mesmo dentro da heterossexualidade, foram homens que disseram não ao pecado. José disse não. Por quê? Porque eu quero viver, sim, a minha sexualidade, mas depois que eu casar. Daniel, eu já não posso, já que eu fui eunuco, talvez ele tenha sido castrado, talvez não há um texto bíblico que, mas vivenciando ali a sua experiência, talvez como eunuco, ok, se eu não posso me casar com uma mulher, tampouco eu vou viver um outro tipo de experiência. Eu quero viver para Deus. Paulo foi casado, a mulher abandonou, ele disse que ele vivia sozinho.
Ele chega até a aconselhar, se você quiser viver sozinho como eu, ok. Nem porque ele foi abandonado, agora eu vou sair ficando com qualquer mulher que eu encontrar por aí. Você acha que na época de Paulo não existia prostituta? Existiam cultos pagãos que tinham prostitutas cultuais? Era Paulo só entrar no templo de Diana, no templo de Afrodite, que tinha um monte de mulher lá para ele viver as experiências, mas ele disse não. Ou quem sabe, já que eu não vou, minha mulher me largou, então eu vou viver uma outra experiência homossexual. Não, eu quero viver a minha santidade, que é o que o pastor Fábio falou, e o que eu acredito que é o mais importante. O que esses homens têm em comum? Eles escolheram viver a sua santidade. Então, o que eu digo para você, é difícil, pastor, é difícil. A pessoa que não quer... a pessoa que diz, que aconselha como o senhor está aconselhando aí, mas você tem a sua mulher, você vai... E eu, que no caso vou ficar sozinho. Eu te cito pessoas que eram heterossexuais e que viveram sozinhas. E nem por isso essas pessoas desistiram de tudo, abandonaram tudo, porque eles escolheram viver a santidade. Então eu digo para você, é difícil? É difícil. Escolha viver a santidade. Deus vai honrar você, como ele honrou José, como ele honrou Daniel, como ele honrou a Paulo. Muito bem. Olha, estamos chegando no nosso momento final, mas temos algumas palavras aqui, feedbacks interessantes. Olha só. Okay. Pastor Eleazar, os testemunhos que você trouxe foi enriquecedor, pois me senti assim como eles, e a igreja me fez ver com que eu me afastasse. Mas Cristo me sustentou e me fez ver que ele estava ao meu lado. Olha Amém. Que legal, né? Muito interessante. Outro comentário. Pastor Eleazar, conheci o Senhor fazendo teologia e nessa época minha atração era mais forte. E eu nunca imaginei que depois de um determinado tempo alguém, por um acaso, me falasse do seu canal e da entrevista com o Senhor X. Foi lá que descobri o MAV, considerei um presente de Deus para mim, pois nas minhas buscas por apoio achava que nunca iria encontrar uma equipe tão acolhedora como o MAV. Hoje minhas lutas continuam. Apesar de estar namorando e o namoro se encaminhando para o casamento, fico feliz e aliviada por não estar só nessa caminhada tão dura. Nossa, olha que não tem palavras, gente, não tem palavras para... Deus é louvado, né? E tem um outro comentário... Excelência, como você está sendo usado aí. Verdade. Louvado Deus seja louvado. Agora, tem uma interessante observação aqui, que foi falada que a maioria dos conselheiros tem atração pelo mesmo sexo, né? Não alguns, né? Mas uma grande maioria. Hoje é essa a realidade. Sim. E a pergunta pode ter sido feita por alguém com o espírito missionário. Saber que a maioria tem atração pelo mesmo sexo vai mostrar que ele pode ajudar a salvar outros, né? O certo, a pessoa observa aqui, né, que a maioria absoluta são de pessoas que venceram, estão vencendo a AMS e se deixam acolher e salvar outros, né? Então, assim, é uma realidade... Nós somos vencedores de várias situações. Sim. Interessante, né, que é uma caminhada, como vocês mencionaram, é um processo, nós não estamos sozinhos, precisamos da rede de apoio, a igreja precisa ser essa rede de apoio, e a nossa visão, a nossa maneira de olhar, falar e agir, e tratar o nosso semelhante tem que ser transformada. E que essa transformação aconteça pelo agir do Espírito Santo. Nós queremos agradecer muitíssimo a todos que estiveram conosco, inclusive vocês dois que palestraram, pastor Fábio Venâncio, pastor Eleazar Domini. Que Deus continue tendo a oportunidade de se fazer revelar através da vida de vocês, assim como dos demais que participaram aqui nesse fim de semana. E nós queremos agradecer ao nosso público, deixar à disposição o nosso site para que você possa lá acessar, consultar, aprimorar o seu conhecimento. E para concluir o nosso congresso, com essa gratidão no coração, eu quero convidar o pastor Eleazar para que faça uma prece nesse momento, para encerrarmos esse momento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque apesar de débeis, falhos, defeituosos como nós somos, o Senhor nos dá a graça de sermos instrumentos em Tuas mãos para ajudar outras pessoas no caminho rumo ao céu. Há pessoas que lutam, Senhor. Lutam contra o próprio eu. E quando eu falo de pessoas que lutam contra o eu estou falando daquele jovem que tem uma namoradinha e que sabe que precisa manter-se fiel até o casamento e puro, e está lutando para manter a sua sexualidade em santidade.
Eu falo também daquele jovem, Senhor, que talvez tenha atração pelo mesmo sexo, mas que diz: eu vou viver a minha santidade, não vou permitir que os meus desejos ditem as minhas ações e determinem o meu destino. Eu quero rogar, Senhor, pelos pais que nos acompanharam até agora. Pais que têm filhos com esta tendência, pais que têm trabalhado com seus filhos, que talvez procurou o Ministério Amizades Verdadeiras como um refúgio. E nós agradecemos ao Senhor por nos dar a capacidade, meu Deus, de sermos esse instrumento de ajuda, de solidez mesmo, de uma rocha onde eles possam ficar firmes. Ó Deus, há pessoas que estão nos assistindo agora e que estão entrando em contato pela primeira vez com o Ministério Amizades Verdadeiras. Há muitos que ainda vão vir a encontrar esse ministério e nós pedimos que estas pessoas sejam alcançadas por Ti. Que estas pessoas se sintam amadas, que se sintam acolhidas. Eu quero rogar neste momento uma bênção especial sobre a igreja, a liderança, meu Deus. Ajuda-nos a abrir os olhos e enxergar que pessoas ao nosso redor que estão sofrendo, que estão desejosas de viverem uma santidade, estas pessoas desejam abandonar o seu pecado, elas precisam ser acolhidas, amadas, respeitadas, abraçadas. Ajuda que a igreja, abrindo os olhos, Senhor, seja esta mão de Jesus Cristo aqui na terra para acolher, para abraçar. E que isso não significa necessariamente, Senhor, abraçar o pecado, mas como Jesus Cristo fez, abraçou e amou os pecadores. Ajuda-nos, Senhor, a sermos as mãos de Cristo aqui no mundo. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós te pedimos. Amém. Amém. Até 2023. Um bom restante de fim de semana. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o ministério. Deus abençoe o pastor Eliazar, obrigado. Amém, abençoe você também, pastor Fábio.